E a gente continua aqui com a notícia que importa para você. O governo estuda liberar cerca de 17 bilhões de reais do FGTS para ajudar trabalhadores a quitar dívidas, principalmente no cartão de crédito. A proposta prevê até 10 bilhões de reais para negociações de débitos e outros 7 bilhões de reais para quem tem saldo bloqueado no saque aniversário. E a medida, ela deve priorizar a população de baixa renda e ainda depende de edição de medida provisória. Essa iniciativa faz parte da estratégia do governo para enfrentar o aumento da inadimplência do país. A gente falou bastante sobre isso, né, Bruno? Mas também é um tema que está em foco, né? Até por conta dessa medida, então, aqui, que depende dessa edição da medida provisória, né? Sem dúvida. Ainda ontem, através de uma entrevista do ministro Luiz Marinho, que trouxe aí, antecipou um pouco dessas medidas, a gente começa a ter um pouco mais de ideia de o tamanho que será esse projeto, né? A gente falou a semana toda aí sobre a questão do endividamento e agora começa a tomar uma forma um pouco mais clara, um desenho um pouco mais bem realizado ali, envolvendo a questão de 17 bilhões de reais do FGTS. Lembrando que quando a gente fala aqui em quitar dívidas e pegar o endividamento, a gente está falando, primeiramente, de dívidas envolvendo bancos, financeiras. Obviamente, você faz uma compra ali numa loja de um eletrodoméstico e faz o cartão da loja e financia aquele produto, por trás tem uma financeira, então também contempla. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, às vezes tem dívidas ali de condomínio, aluguel, etc e tal, isso não está naturalmente contemplado. Então existe essa de separação aí, de focar nessa questão das dívidas bancárias. O número de famílias endividadas cresce muito no Brasil. A gente falou aqui anteriormente, até na questão do dólar, que o bolso da população, a economia nesse sentido, a percepção, o bem-estar econômico é o que define uma eleição, ou boa parte dessa história toda, né? E aí, como você falou, Fernanda, são duas tranches ali de 17, envolvendo esses 17 bilhões, uma primeira ali de 10 bilhões, focada em população de menor renda, então não é aberto a todos, né, e sim focado na população de menor renda. Ainda não tem muito o que seria essa baixa renda, não existe ainda um teto pré-definido. De novo, são discussões e antecipações que estão sendo trazidas e a gente está atualizando aqui quase que diariamente no Start TMC para vocês, porque ainda a regra para a medida provisória, o texto da medida provisória ainda vai vir. A segunda medida, de 7 bilhões, vai atender aí cerca de 10 milhões de trabalhadores. Então a gente está falando aí de um impacto também bastante relevante. Essa segunda parte é aqueles que aderiram ao saque aniversário, foram demitidos e ficaram com parte do FGTS bloqueado. Lembrando algo que eu falei aqui durante a semana, que é muito relevante, e a preocupação ainda é evidente por parte do governo de ter um controle quando se fala em saques do FGTS, porque o FGTS também está ali para um momento de maior sufoco. Emergência, né? Então, uma emergência, até questão climática, né? Às vezes a gente tem um desastre climático, o FGTS é liberado para as famílias para poder se recuperar. Quando a pessoa perde o emprego, tem a questão do FGTS que está ali, né? Então a gente tem que lembrar que existe essa preocupação. Por quê? Porque a gente sabe que dívidas às vezes vão crescendo, os juros vão aumentando aquilo tudo, e o FGTS está ali para dar esse suporte nesse projeto, mas ele não pode ser consumido por completo, porque senão a pessoa acaba tendo um problema ali em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e isso vai novamente ser um novo problema, porque não vai ter de onde tirar. Então, existe essa cautela. Ele não é para resolver o problema principal, né? Que de repente é o alto custo do crédito. Porque isso pode fazer com que as pessoas voltem a se endividar. Exatamente, porque na verdade, diferentemente do... Eu falava até com o Tebas aqui essa semana, que diferentemente do IR, da isenção do IR até R$5.000, agora é dinheiro no bolso. Então não é que você deixa de gastar algo, não, você receberia um dinheiro. E a preocupação é exatamente essa, Fernanda.